O primeiro sinal foi uma notificação. Nem mesmo o texto em si, apenas a prévia na tela bloqueada enquanto o celular acendia enquanto ele tomava banho. Mal posso esperar pela sexta-feira na casa de praia. Comprei aquela lingerie vermelha. O resto desapareceu nas reticências das configurações de privacidade da Apple. O universo tem um senso de humor doentio, não é? Dá a você informações suficientes para destruir seu mundo, mas não o suficiente para entender exatamente como ele termina. Eu sou Kimberly, a mulher que estava ali, com a escova de dentes congelada no meio do movimento, olhando para o celular do marido em uma manhã aleatória de quinta-feira de abril. 13 anos de casamento evaporando no vapor do chuveiro dele. Aquele momento cristalizou tudo. As noites no trabalho, as mudanças repentinas de senha, as conferências de fim de semana que não deixaram rastros digitais, o jeito como ele parou de me olhar nos olhos durante o sexo, a mudança sutil na forma como ele começou a criticar minha aparência depois de nunca ter feito isso por mais de uma década. Não toquei no celular dele. Não precisava. Algo dentro de mim já sabia, vinha sabendo, esperava a confirmação do que meu instinto gritava havia meses. Em vez disso, enxaguei a boca, apliquei a maquiagem com precisão mecânica e fui trabalhar como se fosse um dia qualquer. Mas não era um dia qualquer. Era o primeiro dia da minha nova vida, aquele em que finalmente admiti para mim mesma que Thomas, meu namorado da faculdade, o homem com quem eu havia construído uma vida, era outra pessoa e planejava levá-la para nossa casa de praia, aquela para a qual tínhamos economizado e economizado. Aquela onde abortei nossa única gravidez 3 anos antes, o único lugar que eu considerava sagrado para nós. Não sou naturalmente vingativa. Sou advogada corporativa. Resolvo problemas metodicamente. Reúno provas. Construo casos. E foi exatamente isso que fiz. Naquela noite, enquanto Thomas dormia, usei sua impressão digital para desbloquear o celular. Uma atitude arriscada, mas ele dorme como morto depois dos jogos de squash de quinta-feira e de 2 bourbons. O que encontrei não foi apenas um caso, foi uma realidade alternativa. O nome dela era Sofia. Não uma estagiária de 20 e poucos anos, mas uma representante farmacêutica casada, com a idade dele, 39. Eles estavam se encontrando há 7 meses. Percorri centenas de mensagens, milhares de momentos de traição. Cada uma delas, uma pequena navalha no meu coração. Sua esposa não te entende como eu, ela escreveu, uma frase clássica tão sem originalidade que seria engraçada se não estivesse destruindo minha vida. Alex vai fazer uma viagem de negócios para Chicago neste fim de semana. Casa de praia. Outra mensagem de 2 semanas atrás. Alex, seu marido. Algo mudou em mim então. Não apenas dor, não apenas raiva, mas um propósito frio e claro. Se Thomas e Sofia queriam bancar os adultos que se comportam mal, eu também podia bancar. Mas eu bancaria melhor. Encontrar Alex não foi difícil. LinkedIn, Instagram, algumas buscas estratégicas. Ele trabalhava com design arquitetônico, bonito daquele jeito artístico, um pouco desgrenhado. Será que ele sabia? Será que era tão desinformado quanto eu? Rascunhei e apaguei 17 mensagens diferentes antes de finalmente enviar uma. Aqui é Kimberly Williams. Acredito que sua esposa Sofia e meu marido. O marido Thomas está tendo um caso. Se quiserem conversar sobre isso, meu número está abaixo. 3 horas depois, meu telefone tocou. É algum tipo de piada de mau gosto. Sua voz estava tensa, controlada, mas eu conseguia ouvir o tremor. Quem me dera que fosse, respondi. Eles estão planejando se encontrar na nossa casa de praia nesta sexta-feira. O silêncio se estendeu entre nós, 2 estranhos unidos pela traição. O que vocês querem fazer a respeito? Ele finalmente perguntou. Foi então que a ideia se cristalizou, perfeita em sua simplicidade, devastadora em seu potencial. O que você acha de surpreendê-los? Perguntei, sentindo uma calma estranha me invadir. Tenho as chaves. Poderíamos estar lá esperando. Sua risada foi vazia. Essa é a coisa mais louca ou mais brilhante que já ouvi. Às vezes, são a mesma coisa, eu disse. Combinamos de nos encontrar em uma cafeteria no dia seguinte para comparar ideias e finalizar nosso plano. Lembro-me de estar sentada à sua frente, estudando seu rosto pela primeira vez. Seus olhos eram gentis, agora tristes. A traição o envelhecera da noite para o dia, assim como a mim. Eles chegarão por volta das 7, expliquei, deslizando meu café entre as mãos. Thomas me disse que está em um congresso médico em Boston. Sofia te contou sobre o treinamento de vendas em Chicago. Alex torceu a boca. 8 anos de casamento e eu nunca pensei em verificar nada. Não se culpe, eu disse.
Confiança não é estupidez. É a base do casamento. Ele foi corrigido. Passamos 2 horas planejando nossa emboscada. Não com gritos ou violência, nada tão indigno, mas com precisão calculada e devastadora. Os trapaceiros pensaram que estavam orquestrando uma escapada romântica. Em vez disso, estavam caminhando para um acerto de contas. Ao nos separarmos, Alex hesitou. Estamos fazendo a coisa certa. Pensei nisso. Não sei se é certo, admiti, mas é necessário que sigamos em frente, seja lá como for. Ele assentiu, compreensivo. Naquela noite, Thomas me deu um beijo de despedida, com a mala na mão. Te ligo quando pousar em Boston, disse ele. Sorri. Tenha uma boa viagem, querida. Eu te amo. A mentira tinha gosto de cinzas na minha boca. A manhã de sexta-feira amanheceu clara e radiante, um dia de praia perfeito, zombeteiramente perfeito. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente pela primeira vez em 3 anos. Arrumei uma mala para passar a noite. Disse à minha assistente que precisava de um dia de saúde mental. Se ela soubesse. A viagem até a nossa casa de praia em Hamptons normalmente me enchia de paz. Hoje, cada quilômetro era uma contagem regressiva para o confronto. Ensaiei o que poderia dizer, o que poderia fazer, mas nada parecia adequado à magnitude daquela traição. Alex e eu combinamos de nos encontrar em um restaurante a 1,5 km da casa de praia às 14 horas. Isso nos deu bastante tempo para nos organizarmos antes da chegada prevista, às 19 horas. Quando entrei, ele já estava lá, tomando uma xícara de café, com os olhos fixos na janela. Dúvidas? Perguntei, entrando na mesa. Cerca de 1 milhão, ele admitiu. Mas eu ainda estou aqui. No começo, ficamos constrangidos. Qual é o protocolo para planejar uma emboscada com a esposa do parceiro do seu cônjuge? Mas traumas compartilhados criam intimidades estranhas em meio a sanduíches que nenhum de nós conseguia terminar. Superamos-o. Justo descobrir pessoas reais por trás da dor. Alex era um arquiteto talentoso que havia colocado a carreira em espera para apoiar as ambições de Sofia. Eu projetei nossa casa, disse ele calmamente. Cada centímetro personalizado para nossa futura família, a família que ela aparentemente não quer comigo. Contei como Thomas e eu estávamos tentando ter um bebê há anos. O aborto espontâneo o atingiu em cheio, expliquei. Ele se fechou emocionalmente. Achei que estávamos nos curando juntos, mas acho que ele estava se curando com outra pessoa. Você merecia mais, disse Alex, encontrando meus olhos. Você também. Quando pagamos a conta, uma solidariedade peculiar havia se formado entre nós. Companheiros de viagem nessa jornada, ninguém escolheria. Na casa de praia, nos mudamos com estranha eficiência. Mostrei o Alex, tentando ignorar as memórias que assombravam cada cômodo. Eles provavelmente vão direto para o quarto principal, eu disse clinicamente, como se estivesse discutindo uma visita a um imóvel. Devemos esperar lá? Ele perguntou. Pensei nisso. Não, na sala de estar. Melhor iluminação, mais saídas, menos intimidade. Preparamos a cena como diretores de palco. Colocamos 2 cadeiras de frente para a entrada. Colocamos uma garrafa do uísque escocês favorito de Thomas na mesa de centro com 4 copos. Um toque teatral, mas a guerra psicológica exige acessórios. Enquanto esperávamos, caminhei até o deck com vista para o oceano. As ondas quebravam implacavelmente, a natureza indiferente ao drama humano. Alex se juntou a mim, sua presença estranhamente reconfortante. Quando você suspeitou pela primeira vez? Ele perguntou. Havia 1000 coisinhas, eu disse. Por exemplo, perfume em seu colarinho uma vez. Ele alegou que era de um abraço de despedida de um colega. Mensagens de texto tarde da noite ele protegia da minha vista, mas principalmente foi assim que ele parou de me ver. De me ver de verdade. Alex assentiu. Sofia começou a provocar brigas, criando distância para justificar o que estava fazendo. O clássico manual do traidor, concordei. Demonize seu parceiro para racionalizar sua traição. Compartilhamos histórias enquanto o sol começava a se pôr. Como Thomas e eu nos conhecemos na faculdade de Direito. Como Alex pediu Sofia em casamento em Paris. As vidas que pensávamos estar construindo. O futuro agora está destruído. O que você vai fazer depois? Perguntou Alex. Divórcio. Não sei, admiti. Uma parte de mim quer queimar tudo. Outra parte se lembra do homem com quem me casei. Virei-me para ele. Você ainda a ama, disse ele simplesmente. Mas nunca mais vou confiar nela. O que é um casamento sem confiança? A notificação do meu sistema de segurança nos interrompeu. Carro se aproximando.
Meu estômago embrulhou. Eles chegaram cedo, sussurrei, olhando para o relógio. 18h15 corremos para dentro, tomando nossas posições como atores que não tinham ensaiado o suficiente. O som de risadas ecoava pelo caminho. Uma risada despreocupada e íntima que me perfurou o coração. Uma chave na fechadura, a porta se abrindo. Thomas entrou primeiro, carregando 2 malas de viagem e uma garrafa de champanhe. Sofia seguiu com uma sacola de compras e flores. Eles estavam tão absortos um no outro que não nos notaram imediatamente. Querida, onde eu coloco? Começou Thomas, mas congelou no meio da frase quando seus olhos se encontraram com os meus. A garrafa de champanhe caiu no chão. Sofia ofegou, a mão voando até a boca, as flores caindo de suas mãos. 4 pessoas, 2 casamentos, um momento de terrível revelação cristalina. Bem-vindos à nossa casa de praia, eu disse, com a voz anormalmente calma. Alex e eu pensamos em nos juntar à festa. Thomas ficou branco. Sofia começou a tremer. Kim, eu posso explicar, começou Thomas. Você pode mesmo. Inclinei a cabeça. Porque estou fascinada em ouvir como você explica seu representante farmacêutico na nossa casa de praia, aquela onde perdi nosso bebê. Por favor, nos esclareça. Sofia se virou para Alex, com lágrimas já escorrendo. Alex, isso não é. Não, ele a interrompeu. Simplesmente não. Encontramos as mensagens. Todas elas. A sala pulsava com uma tensão tão densa que era difícil respirar. 7 meses, eu disse, olhando de um para o outro. 7 meses de mentiras. Você riu de como éramos idiotas, de como éramos facilmente enganados. Não foi assim, implorou Thomas, dando um passo à frente. Então como foi? Perguntou Alex, levantando-se. Explique para nós. Temos o fim de semana todo. E foi então que Sofia desmoronou, literalmente afundando no chão entre as flores espalhadas e os cacos de vidro. Sinto muito, soluçou ela. Sinto muito mesmo. Thomas permaneceu congelado, seu rosto um campo de batalha de emoções. Kimberly, por favor, vamos conversar em particular. Não, eu disse com firmeza. Chega de segredos. Chega de discussões particulares. O que quer que você tenha a dizer, pode dizer na frente de todos. E assim começaram as 2 horas mais excruciantes da minha vida. O que eles não sabiam, não podiam saber, era que esse confronto havia sido coreografado com mais precisão do que imaginavam. Alex e eu não havíamos simplesmente tropeçado nessa emboscada, nós a tínhamos arquitetado. Enquanto eles tropeçavam em explicações e desculpas chorosas, eu mantive a compostura, deixando o peso da traição pairar no ar. Thomas não parava de me olhar, confuso. Ele esperava raiva, histeria, talvez não esse controle gélido. Ele não sabia que eu havia passado o dia anterior coletando evidências. Eu havia encaminhado todo o histórico de mensagens deles para o meu e-mail seguro. Fotografei os extratos do cartão de crédito mostrando jantares, quartos de hotel, presentes, tudo meticulosamente escondido em despesas comerciais. Eu até gravei uma conversa com o assistente de Thomas, que, sem querer, confirmou que nunca havia sido contratado para uma conferência em Boston. Vamos todos nos sentar, sugere depois que o choque inicial deles passou um pouco. Temos muito o que discutir. Nós 4 nos acomodamos na sala como em uma sessão de terapia bizarra. Thomas e Sofia no sofá, sua linguagem corporal ainda inconscientemente íntima, apesar das circunstâncias. Alex e eu em cadeiras separadas, de frente para eles. Servi 4 copos de uísque, a garrafa cara que Thomas reservava para comemorações. Um brinde, eu disse. À sinceridade. Por fim, Thomas pareceu perplexo com a minha atitude. Ele esperava combater fogo com fogo. Em vez disso, estava combatendo fogo com gelo. Há quanto tempo você sabe? Perguntou cautelosamente. Tempo suficiente, respondi. Não especifiquei que haviam se passado apenas 36 horas. Deixei que ele pensasse que eu vinha coletando informações há semanas. Deixei que ele se perguntasse o que mais eu sabia. Ade desempenhou seu papel lindamente até então. Tínhamos concordado que ele personificaria a raiva justificada enquanto eu mantivesse o distanciamento clínico. Policial bom, policial mau. Mas ambos os policiais eram os cônjuges traídos. Você ia nos contar? Perguntou Alex. Ou deveríamos simplesmente viver na ignorância para sempre? Sofia não conseguia encará-lo. Não sei, ela sussurrou. Eu ficava me dizendo que aquilo acabaria, mas não acabou. Observei. Na verdade, piorou. Escapadas de fim de semana. Planos para o futuro. Thomas se encolheu diante disso.
Na mosca. Vocês andaram falando sobre um futuro juntos, continuei, observando seu rosto. Não é? O silêncio dele foi confirmação suficiente. O que eles não perceberam foi que, enquanto esperávamos a chegada deles, Alex e eu havíamos descoberto algo extraordinário. Gostávamos um do outro. Não romanticamente, mas como humanos. Tínhamos formado um vínculo em nosso trauma compartilhado. Também descobrimos que éramos ambos extremamente estratégicos. Durante aquelas horas de espera, havíamos ido além do nosso plano inicial de simples confronto para algo mais sofisticado. Não estávamos apenas expondo o caso, estávamos recuperando nosso poder. Eis o que vai acontecer, eu disse, largando meu uísque intocado. Thomas, você tem uma escolha a fazer esta noite. Mas antes de tomá-la, você deveria saber algumas coisas. Enfiei a mão na bolsa e retirei uma pasta. Dentro dela, havia cópias das mensagens de texto deles, os extratos do cartão de crédito e fotos que Alex encontrara no armazenamento em nuvem de Sofia. Nada explícito, mas condenável em sua intimidade. Primeiro, me encontrei com Patricia Carlton. Eu disse. Thomas empalideceu. Patricia era sócia-gerente do nosso escritório de advocacia, o escritório onde ele e eu trabalhávamos, onde ele seria candidato a sócio sênior no mês que vem. Patricia e eu tivemos uma discussão hipotética sobre ética no trabalho. Continuei, sobre o que poderia acontecer se, digamos, um associado sênior fosse descoberto tendo um caso com um representante farmacêutico cuja empresa tinha casos ativos com o escritório, sobre conflitos de interesse, sobre violações éticas. Você não, ele respirou fundo. Eu não, corrigi, ainda. Simplesmente explorei minhas opções. Alex retomou o assunto sem hesitar. E Sofia? A Mercer Pharmaceuticals tem uma política rígida de não confraternização em relação ao relacionamento com os clientes. O escritório de Thomas representa 3 dos maiores clientes da Mercer. O sangue sumiu do rosto de Sofia. Como você? Sou membro do conselho de ética do meu escritório de arquitetura, explicou Alex. Sei como essas políticas funcionam. Também conheço o seu diretor regional, David. Jogamos squash às quartas-feiras. Não era verdade. Eles se conheceram uma vez em um evento beneficente, mas Sofia não sabia disso. Essa era a genialidade do nosso plano. Não os estávamos ameaçando diretamente, estávamos simplesmente informando-os de realidades que eles ignoraram enquanto estavam imersos na paixão. As consequências existiam independentemente das nossas ações. Inclinei-me para a frente. O que eu acho interessante, Thomas. Quando perdi nosso bebê nesta mesma casa, você não teve coragem de me consolar. Você disse que precisava de espaço para processar sua dor. Sofia era sua processadora? Ela era seu conforto enquanto eu chorava até dormir sozinha. A primeira vez que Sofia pareceu realmente chocada. Ela se virou para Thomas. Você nunca me contou sobre um bebê. O ar entre eles crepitou com uma nova tensão, a primeira rachadura em sua frente unida. Há tanta coisa que vocês não sabem um sobre o outro, observou Alex. Tanta coisa que vocês esconderam, não só de nós, mas um do outro. Esta tinha sido a nossa percepção mais brilhante. Casos extraconjugais são construídos com base em performances. Thomas e Sofia estavam mostrando um ao outro seus melhores momentos, não suas cenas de bastidores. Só precisávamos abrir a cortina. Thomas, eu disse baixinho. Você contou a Sofia sobre seu problema com apostas na faculdade de Direito? Aquele do qual seus pais te livraram. O motivo de termos mantido finanças separadas por 13 anos. Outro golpe. Os olhos de Sofia se arregalaram. E Sofia, continuou Alex, o Thomas sabe sobre o seu irmão na reabilitação? O verdadeiro motivo de não termos conseguido reformar a cozinha ano passado foi porque estávamos pagando o tratamento do Jackson. Thomas se remexeu, desconfortável. O que é isso? Algum tipo de difamação? Não, respondi calmamente. É a realidade. A realidade confusa e complicada que vocês dois trocaram pela fantasia. Não estávamos sendo cruéis por sermos cruéis. Descobrimos em nossas conversas que tanto Thomas quanto Sofia pintavam seus cônjuges como de alguma forma deficientes, justificando o caso deles destacando nossas supostas inadequações. Essa era a nossa contranarrativa. Vocês dois criaram versões idealizadas um do outro, Alex. Mas relacionamentos, os realmente sustentáveis, não se constroem com base na idealização. Elas são construídas a partir da observação dos defeitos de alguém e do amor por essa pessoa mesmo assim. Levantei-me e fui até a janela, contemplando a escuridão que se abatera sobre o oceano. Não estamos aqui para decidir o futuro de vocês. Estamos aqui para resgatar a nossa própria dignidade.
Thomas também se levantou, aproximando-se de mim com cautela. Kim, podemos conversar a sós agora. Virei-me para encará-lo. Não, Thomas. O que você quiser me dizer, pode dizer na frente de todos. Esse é o objetivo desta noite. Chega de segredos. Chega de compartimentalização. Em seus olhos, vi algo mudar, uma percepção de que a dinâmica entre nós havia mudado fundamentalmente. Eu não era mais a esposa emocional reativa que ele conseguia manipular, eu havia me tornado uma força a ser reconhecida. O que acontecesse a seguir determinaria o curso de 4 vidas. Mas, independentemente de suas escolhas, Alex e eu já tínhamos vencido. Tínhamos nos recusado a ser vítimas passivas. Tínhamos tomado o controle de uma narrativa que nos havia excluído. Tínhamos forçado a realidade a se transformar em fantasia. Enquanto estávamos ali na encruzilhada, eu me sentia estranhamente calma. Aconteça o que acontecer, eu sobreviveria. Cruzei o olhar com Alex do outro lado da sala, e ele me deu o mais leve aceno de solidariedade. A noite estava apenas começando. Eu quero o divórcio. As palavras pairavam no ar, mas não tinham vindo de mim. Tinham vindo de Sofia. Thomas a encarou, incrédulo. O quê, Sofia? Você não pode estar falando sério. Depois de tudo. Tudo. O quê, Thomas? Ela interrompeu, recuperando a voz de repente. Tudo o que arriscamos, tudo o que jogamos fora. Olhem para eles. Ela gesticulou em direção a Alex. Olhem o que fizemos com eles. Isso foi um acontecimento inesperado. Alex e eu trocamos olhares. Nosso plano previa raiva, negação, talvez até mesmo uma decepção contínua, mas não aquele súbito ataque de consciência de Sofia. Você me disse que seu casamento estava basicamente acabado, continuou Sofia, virando-se para Thomas. Você disse que Kimberly era fria, obcecada pela carreira, que você estava só esperando o momento certo para ir embora. Senti o golpe como uma dor física. Era assim que ele me retratava. Fria, obcecada pela carreira. Quando passei anos apoiando suas ambições, reorganizando minha agenda para atender às suas necessidades, tentando desesperadamente formar uma família que ele alegava querer. E você? Ela se virou para Alex, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu me convenci de que você não me amava mais de verdade, que estava apenas cumprindo a promessa. Era mais fácil do que admitir que eu era o problema. A compostura de Alex finalmente se quebrou. Como você pôde pensar uma coisa dessas? Eu projetei toda a nossa casa pensando na sua felicidade. Planejei viagens, encontros românticos, tentei conversar sobre ter filhos, mas você continuou adiando. Porque eu estava confusa, ela gritou. Porque faltava alguma coisa e eu não sabia o quê. Thomas se aproximou de Sofia, mas ela recuou. Não. Simplesmente não. Ela se virou para mim. Desculpe, Kimberly. Sei que isso não significa nada, mas sinto muito mesmo. Um silêncio desconfortável se instalou. Aquilo estava se desviando radicalmente do roteiro. A resolução perfeita que Alex e eu havíamos imaginado. Expor o caso, apresentar nossas provas, vê-las ruir sob o peso das consequências, estava se dissolvendo em algo mais confuso, mais humano. Thomas afundou no sofá, com a cabeça entre as mãos. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. No entanto, você fez 1000 escolhas deliberadas para garantir que isso acontecesse, respondi, com a voz firme. Você mentiu. Você tramou. Você me enganou quando questionei noites mal dormidas e recibos perdidos. Você usou nosso trauma compartilhado como desculpa para me trair. Ele olhou para cima, com os olhos vermelhos. Depois que perdemos o bebê, algo se rompeu dentro de mim, Kim. Eu não podia ser o marido que você precisava. Sofia era uma fuga. Uma fuga, repeti. Enquanto eu me afogava em tristeza, você escapava. Alex foi até o bar e se serviu de mais uma bebida. Então, o que acontece agora? Onde isso nos deixa? E foi aí que Thomas soltou a segunda bomba. A Sofia está grávida. O mundo se inclinou sob meus pés. Agarrei o encosto de uma cadeira para me equilibrar. O quê? A voz de Alex era quase inaudível. Sofia fechou os olhos, com lágrimas escorrendo. 8 semanas. Descobri na semana passada. A crueldade daquilo era de tirar o fôlego. Depois de anos tentando, depois da perda devastadora naquela mesma casa, Thomas, casualmente e acidentalmente, havia criado um filho com outra pessoa. É meu? Perguntou Alex, com a voz embargada. Sofia assentiu. Tem que ser. Thomas e eu sempre fomos cuidadosos. Outra reviravolta.
Outra verdade revelada. O bebê não era de Thomas. Mas isso não melhorou nada. Na verdade, tornou tudo mais complicado. Thomas pareceu chocado. Você não me contou que estava grávida. Eu ia te contar neste fim de semana, disse ela. Só precisava de um tempo para decidir o que eu queria. Observei os dois, como se estivesse assistindo a estranhos em um filme, não as pessoas que haviam destruído minha vida. A dor havia se tornado distante, quase fria. Não era mais pessoal. Era um estudo sobre mentiras, escolhas e consequências. Então deixa eu ver se entendi, eu disse calmamente. Você estava planejando contar à sua amante que está grávida do seu marido. Durante uma escapada romântica. Na minha casa de praia. Fiz uma pausa. Isso é quase poético. Alex terminou de beber. Eu queria ter filhos há 3 anos, disse ele. E o tempo todo você me dizia ainda não, enquanto dormia com outra pessoa. O ar na sala parecia pesado, como se algo pudesse explodir a qualquer momento. Então, meu telefone tocou. O som interrompeu tudo. Olhei para a tela. É a Patrícia, eu disse, virando-me para Thomas. Sabe, a sócia-gerente que você está tão desesperado para impressionar. Entrei na cozinha para atender a ligação. A conversa foi curta, mas importante. Quando voltei, todos estavam me observando. Era Patrícia, eu disse. Ela está na casa de praia dela, no fim da rua, e quer me encontrar amanhã de manhã para tratar do caso da Mercer Pharmaceuticals. Thomas empalideceu. Sim, acrescentei. Eu disse a ela que viríamos passar o fim de semana aqui. Ela sugeriu que nos encontrássemos no Morning Tea de café às 9 horas. Sofia sentou-se lentamente. Isso está realmente acontecendo, não é? Nossas vidas estão desmoronando. Olhei para ela, não com ódio, mas com honestidade. Vidas não se desfazem de uma hora para outra, eu disse. Elas se desfazem aos poucos. Mas podem ser reconstruídas da mesma forma. Alex estava ao meu lado. Kimberly e eu fizemos uma escolha hoje, disse ele. Não faremos mais parte da sua confusão. Thomas franziu a testa. O que isso significa? Significa que já transferi metade do nosso dinheiro para contas que você não pode tocar, eu disse, com a voz firme. Reuni provas do seu caso e de como você usou recursos da empresa para sustentá-lo. Estou entrando com o pedido de divórcio. Por adultério. A expressão dele se distorceu. Você planejou tudo isso. Está gostando? Não, respondi baixinho. Não estou gostando de nada disso. Mas não serei vítima da minha própria história. Virei-me para Sofia. Quanto à sua gravidez, isso é entre você e Alex. Mas sugiro que vocês dois façam testes de ISTS. Considerando como as coisas andam tranquilas por aqui, é simplesmente inteligente. As palavras atingiram-no como um tapa. Nenhum dos dois respondeu. Alex pigarreou. Sofia, vou ficar na casa do meu irmão esta noite. Tire um tempo. Pense. Pense mesmo. Ligo amanhã. Então acrescentei. Thomas, você pode ficar aqui esta noite. Eu não vou ficar. Nem o Alex. Reservamos quartos no Arborvia Hotel. Thomas ergueu uma sobrancelha. Vocês dois estão hospedados num hotel juntos. Um ao lado do outro. Quartos separados, eu disse. Não somos o que você pensa. Somos apenas 2 pessoas passando pelo mesmo tipo de dor, juntas. Vamos jantar, acrescentou Alex. Estamos conversando sobre o que vem a seguir. Thomas repetiu as palavras, como se não fizessem sentido. Próximos passos. Assenti. A vida continua, Thomas. Se você está nela ou não, isso depende de mim agora. Enquanto Alex e eu começávamos a juntar nossas coisas, Sofia tocou meu braço. Para constar, disse ela, ele sempre falava de você. Mesmo quando reclamava, parecia que ainda te admirava. Acho que ele ainda te ama. Retirei a mão dela delicadamente. Essa é a tragédia, não é? Eu disse. Amor não basta. Você precisa de confiança. Respeito. Honestidade. Sem isso, o amor é apenas uma bela casa construída na areia. Nós os deixamos para trás, cercados pelas ruínas de suas próprias decisões. Enquanto Alex e eu caminhávamos pela trilha da praia em direção aos nossos carros, o som das ondas rolando ao nosso lado, constante e calmo. Bem, disse Alex, quebrando o silêncio, isso não foi como eu esperava. Eu ri mesmo, pela primeira vez em semanas. Não. Não aconteceu. Você está bem, com o bebê? Ele olhou para o oceano escuro. Não sei.
Uma parte de mim está furiosa. Mas outra parte ainda quer a família com a qual sonhamos. Você não precisa decidir esta noite, eu disse a ele. Ele olhou para mim. Nem você. Sobre o Thomas. Assenti. Agradeci a compreensão dele. Chegamos aos nossos carros e paramos. Duas pessoas que não esperavam se encontrar daquela forma, agora conectadas por algo pesado, algo real. Jantar? Ele perguntou. Jantar, eu disse com um sorriso. Acho que merecemos. 6 meses depois, quase tudo havia mudado. Thomas e eu nos divorciamos. Discretamente. Sem grandes brigas no tribunal. Quando a verdade veio à tona, foi como se o casamento tivesse se dissolvido sozinho. As provas que eu tinha garantiram que o acordo fosse a meu favor. Thomas não discutiu. Talvez sua culpa já fosse punição suficiente. Ele manteve o emprego, mas perdeu a chance de se tornar um sócio sênior. Patrícia ficou decepcionada. Ela me disse enquanto tomávamos café. Mas a empresa já sobreviveu a coisas piores. Quanto a Sofia e Alex, a história seguiu outro caminho. Depois de semanas separados, e de muita terapia, eles decidiram tentar novamente. Devagar. Com cuidado. O bebê se tornou um motivo para construir algo novo. A filha deles nasceu no mês passado. Alex me enviou uma foto, junto com uma pequena mensagem. Novos começos são reais. Obrigada por aquela noite. Por tudo. Thomas e Sofia terminaram tudo logo depois do nosso confronto. Agora, ouvi dizer que eles mal falam em eventos do setor. Porque às vezes a fantasia morre sob a luz real. Quanto a mim, vendi minha parte da casa de praia para Thomas. Alguns lugares guardam memórias demais. Fantasmas demais. Em vez disso, comprei uma pequena casa de campo mais acima na costa. Ela fica em um penhasco, com vista para o Oceano Atlântico, selvagem, imponente e totalmente meu. Comecei a namorar novamente. Devagar e com cuidado. Aprendi a perceber os sinais de alerta que antes ignorava. Também aprendi que estar sozinho não é a mesma coisa que estar solitário. Permanecer em um casamento desfeito dói mais do que escolher a paz sozinho. Alex e eu ainda nos encontramos às vezes, para um café ou jantar. Não como um casal. Nós dois sabíamos desde cedo que a dor não é um bom motivo para construir o amor. Mas o que construímos foi algo real, uma amizade sólida que surgiu do que passamos juntos. Às vezes, ele traz a filha. Eu a abraço e sinto muitas coisas ao mesmo tempo: tristeza, carinho, algo inexplicável, mas nunca amargura. Ela é apenas uma criança. Ela não fez nada de errado. Na semana passada, encontrei Thomas em uma festa de aposentadoria. Foi a primeira vez que o vi desde o divórcio. Ele parecia mais velho, mais quieto. Você parece bem, ele disse, seus olhos examinando meu rosto, talvez em busca de arrependimento ou alguma dor antiga. Estou bem, eu disse. E, para minha surpresa, era verdade. Kim, eu estava querendo dizer, ele começou. Não precisa, eu disse gentilmente. Já dissemos tudo o que importa. Ele assentiu, entendendo. Você está saindo com alguém? Ele perguntou, e rapidamente acrescentou. Desculpe, não é minha função perguntar isso. Está tudo bem, eu disse a ele. Sim, estou saindo com alguém há alguns meses. Ainda é novidade, mas é bom. Simples. Honesto. Vi uma dor atravessar seu rosto, mas ele a disfarçou rapidamente. Fico feliz, disse ele. Você merece. Ao nos despedirmos, ele se virou e acrescentou. Tenho feito terapia. Estou tentando entender por que fiz o que fiz. Não foi por sua causa, Kim. Nunca foi por sua causa. Eu sei, eu disse. E sabia mesmo. Pela primeira vez, eu realmente acreditei. A traição dele não era por algo que me faltava. Era uma falha dele, não minha. Enquanto eu me afastava, senti um peso profundo finalmente saindo dos meus ombros. Algumas pessoas entram em nossas vidas para ficar. Outras vêm para nos ensinar lições dolorosas. Thomas já fora uma parte permanente da minha vida. Agora, ele era apenas uma lição que eu já havia aprendido. Aquela noite na casa de praia mudou tudo. Rompeu um capítulo e deu início a algo novo. E agora, de pé neste penhasco, observando as ondas quebrando contra as rochas, não me sinto mais quebrado. Sinto-me grato. Grato por aquela noite horrível. Grato pela força que encontrei. Grato pela mulher que saiu dos destroços. A verdade pode doer. Pode destruir o seu mundo. Mas também pode libertar você. Minha nova casa tem janelas grandes com vista para o nascer do sol. Todas as manhãs, a luz entra, brilhante, aberta e clara. Sem sombras.
Sem segredos. Apenas a verdade. E sob essa luz, finalmente me vi novamente.